Agora nós convidamos as irmãs e os irmãos a fazermos juntos a reflexão do dia, né? Todo culto no lar nós fazemos a nossa reflexão. Hoje temos uma reflexão muito importante para nós. A reflexão é sobre libertação das amarras do nosso passado ou do nosso presente. Então, já de antemão, já colocamos aqui para você que está aí nos assistindo, você se sente preso? Você se sente preso a uma situação do seu passado, a uma situação desconfortável, a uma situação que te prende como ser humano, como pessoa, como espírito, como cidadão, te prende de uma forma que você se sente amarrado sem poder desenvolver o teu potencial, sem poder desenvolver o teu potencial como profissional, como marido, como esposa, como pai, como filho, como ser humano, como ser social. Você sente que existe alguma coisa te segurando, te amarrando? É o teu casamento que está te amarrando? É a família, às vezes, que está te amarrando? É o emprego que você não gosta, que está segurando você, e o medo de perder o emprego? São os traumas do passado, né? O que está te prendendo? O que está te segurando? É você mesmo? É a falta de confiança, de amor próprio? Alguma coisa está amarrando você? Né? Comente conosco. Nós vamos falar um pouco sobre esta reflexão de hoje e depois vamos ler algumas mensagens. Então, traga a sua mensagem. Nós vamos falar sobre a libertação das amarras, aquilo que está nos prendendo e não nos deixa evoluir, não nos deixa ser feliz, não nos deixa progredir, não nos deixa ser feliz no casamento, na família, socialmente no trabalho. Vamos falar sobre isso, então. Se você sente que existe amarras te prendendo, deixe o seu comentário, a sua dúvida, a sua opinião. Uma das amarras que nós precisamos nos libertar é uma corrente poderosíssima, são as mágoas. Mas espera aí, Ari, a mágoa é uma amarra, alguém me ofendeu, eu estou guardando mágoa no meu coração, e essa mágoa é uma corrente que me prende? Sim, com certeza. É uma das mais poderosas correntes. Algumas pessoas foram infelizes no casamento e guardam a mágoa da ex-esposa, do ex-marido, e aquela mágoa é uma corrente, é uma algema, é uma corda que te prende e te impede de ser feliz em um outro relacionamento. A mágoa. Você só pensa na vingança, você só pensa o quanto a outra pessoa te traiu, te prejudicou e você não consegue caminhar, evoluir, andar para frente, deixar isso para trás. Então a mágoa é uma poderosa corrente. Uma pessoa que te prejudicou no trabalho, um parente que te prejudicou, alguém que te enganou, que te traiu, um relacionamento, um noivo, uma noiva, enfim, alguém que te ofendeu e você continua com aquele pensamento, com aquela mágoa, prendendo você, te enchendo de ódio e te impedindo de ser feliz, de caminhar para frente. Uma das mais poderosas correntes que nos prendem são as mágoas. Vamos falar de outras correntes, depois nós vamos para as soluções. Os medos. Tem pessoas que têm medo de tudo, falta de confiança, falta de segurança. Tem medo de ir até o patrão pedir um aumento, sendo que você tem potencial, tem condição, né, de conseguir um cargo melhor dentro da sua empresa, mas você tem medo. Tem medo, né, de sair do seu emprego para ir para um outro. Recebeu até a proposta de salário melhor, de condições melhores, mas morre de medo de trocar de emprego. O medo de, por exemplo, entrar num relacionamento afetivo, né? Porque já se feriu no passado, tem medo de se ferir novamente. Então se impede de ser feliz. O medo, né, de, vamos dizer assim, socialmente se relacionar,
de conversar. A timidez, por exemplo, é um dos piores medos sociais. A pessoa que é tímida, ela não consegue arranjar amigos, ela não consegue falar, se expor em público. O medo de falar em público. O medo de tentar um concurso, né, com a vergonha de que se não passar, né, vai se sentir humilhado. Então, medo. O medo tem sido uma corrente que prende as pessoas a situações, né? Elas têm um potencial enorme, outras pessoas acreditam nela, mas ela mesma não acredita. Ela tem medo de tudo. Ela tem medo do escuro, ela tem medo do claro, ela tem medo de viajar, ela tem medo de andar sozinha. Então, o medo paralisa. Então, é preciso se fortalecer e ter coragem para enfrentar, superar os medos. E você pode dizer assim, mas se eu tentar, eu vou me machucar. Se eu tentar ter um novo relacionamento, eu vou me machucar. Se eu tentar um novo emprego, pode ser que dê errado. Se eu tentar ir para uma festa, me relacionar com outras pessoas, pode ser que não dê certo, eu vou me sentir mal. Sim, pode, tudo isso pode ser, né? É o risco, a vida é uma aventura, é um risco. Nós estamos aqui para enfrentar os nossos medos. O medo nos força a evoluir. Quer dizer que nós só vamos enfrentar a situação se tiver 100% de certeza que vai dar certo. Assim não existiria campeonato de futebol, de voleibol, né, de nenhum esporte, porque um time só iria enfrentar o outro se tivesse certeza que ia vencer. Existe a possibilidade de vencer, existe a possibilidade de dar errado, de perder. Qual o problema, né? Se você cair, levante-se e siga em frente. Mas pode dar errado? Claro que pode dar errado, mas nós temos que enfrentar situações. Às vezes a pessoa tem que fazer uma operação, cirurgia, né, para enfrentar uma doença que tem no corpo. Essa cirurgia pode dar errado? Claro que pode dar errado, mas pode dar certo também. Então você tem que enfrentar os teus medos. Muitas pessoas dizem assim, acham que os heróis, os grandes guerreiros, os guerreiros mais vitoriosos são aquelas pessoas que não têm medo. É um erro. Os heróis, os grandes guerreiros, os bravos guerreiros, eram pessoas que enfrentavam os seus desafios mesmo, né, tendo medo, dominavam o seu medo para enfrentar os desafios. Então, é preciso aprender, ter coragem para dominar os medos e enfrentar o desafio mesmo tendo o receio, mesmo tendo medo. Então, é preciso se libertar. Traumas. Os traumas são situações terríveis que acontecem na nossa vida. Às vezes, quando você era criança, aconteceu um fato que você nem lembra mais, mas gerou um trauma, né? Uma criança teve um contato com um inseto, uma aranha, sei lá, um escorpião, estou dando um exemplo, né? Ou caiu na água, quase se afogou, gerou um trauma. Gerou trauma de água, gerou trauma de insetos, gerou trauma de altura. E aí aquele trauma acompanha você pelo resto da vida. É uma corrente, é uma amarra, né? Sempre que você se depara com aquela situação, você fica ali paralisado. É preciso ter coragem para superar os traumas, né? Alguns traumas mais simples a gente, né, supera mais facilmente. Outros traumas, você precisa de uma terapia, você precisa de um tratamento espiritual para superar, mas procure ajuda. É preciso quebrar a corrente dos traumas, é uma corrente poderosa que te impede de evoluir, te impede de ser feliz, te impede de progredir na vida, impede de ter um ótimo casamento, te impede de criar os filhos, te impede de fazer um monte de coisa interessante, porque esse trauma te amarra, né? Te prende, né? E é uma corrente que só está na sua cabeça. Entendeu? Ela não é real, ela é imaginária. Se você tiver força de vontade, presença de espírito, você vai vencer. Porque ela não é uma coisa concreta, é uma corrente que existe apenas
na sua mente, na sua cabeça. Libertar das frustrações. Tem pessoas que não conseguem lidar com frustrações, com quebra de expectativas, e isso, né, vira uma amarra, vira uma algema na sua vida. A pessoa tem tanto medo de se frustrar que prefere não tentar. É um tipo específico de medo. Ela não tenta nada, ela quer ficar dentro de casa, ela fica na zona de conforto, porque ela tem medo de se frustrar. Ela não consegue lidar com frustrações. E qual o problema, gente? De lidar com frustrações é cair e levantar. Né? Não tem isso. Nós temos que estar preparados que na jornada da vida haverão muitas quedas. Imagina o seguinte, uma criança pequena, ela tem menos de 1 ano, ela não sabe andar. Vocês acham que uma criança que não sabe andar, um dia ela vai andar se ela não tiver medo de levantar e cair? É claro que ela vai cair. E às vezes vai machucar. Mas ela vai ter que levantar de novo e tentar de novo. Uma hora ela vai aprender a andar. Andar de bicicleta, a mesma coisa. Quem é a criança que ao aprender a andar de bicicleta, não caiu, não arranhou o joelho, não machucou o braço? Acontece. Mas é a única maneira de a gente aprender a andar de bicicleta. É ter coragem para enfrentar, para cair, para levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Então, nós temos que aprender a conviver com as frustrações da nossa vida. Libertação das derrotas. Tem pessoas que ele vê a possibilidade de uma derrota, ela não consegue conviver. Eu não vou fazer um concurso porque se eu não passar no concurso, eu não sei como é que vai ser a minha vida daqui para frente. Qual o problema de não passar? Eu não vou jogar essa partida de futebol porque se eu perder, eu vou ficar com vergonha o resto da minha vida. Qual o problema de perder uma partida? Não vou tentar me relacionar com outra pessoa afetivamente, porque se não der certo o noivado, se não der certo o casamento, né, eu vou sofrer muito. Qual o problema? Faz parte da vida, né? Vencer e perder, tudo faz parte da vida. Surgiu a possibilidade de você abrir um negócio, abrir uma loja, empreender no negócio. Mas eu não vou fazer porque eu tenho medo de dar errado, de fracassar. O fracasso é a melhor escola que existe. Nós aprendemos muito com os fracassos. A nossa vida é feita muito mais de fracassos do que de vitórias. Entendeu? Nós temos que nos acostumar com a possibilidade da derrota, do fracasso e lidar com a derrota e com o fracasso como forma de aprendizado, né? E não como uma guerra definitiva. Às vezes, nós perdemos várias batalhas até conseguir vencer a guerra. Isso faz parte da vida. Então, o medo da derrota precisa ser superado. E tem pessoas, não sei se você é uma delas, que tiveram uma derrota lá atrás, perderam, montou um pequeno negócio e foi à falência. A partir daí a pessoa ficou frustrada, surgiram muitas oportunidades de negócios maravilhosos, mas a pessoa nunca mais teve coragem. Por quê? Porque a derrota virou uma algema na vida dela. Então, derrotas do passado acompanham ela o resto da vida. Né? Tem medo de perder de novo. Né? É preciso se libertar dos grilhões, dessas algemas. Né? Uma outra coisa que prende muito a nossa vida são os vícios, a incapacidade de controlar sua vontade. O vício do cigarro, o vício da bebida, o vício das drogas, o vício da alimentação excessiva, né? Diversos vícios, nós temos muitos tipos, muitas possibilidades de vício, né? A pessoa se libertar dos vícios, aprender a governar a sua vontade, a resistir, a ter força de vontade, né? Quem tem que mandar na sua vida é você. Você não pode deixar uma bebida mandar na sua vida, nem uma droga, nem um cigarro mandar na sua vida, nem a alimentação mandar na sua vida.
Você não pode, né? A sua vida é você que tem que dirigir, você que tem que governar a sua vida. Então, os vícios são correntes que nos prendem. Uma outra corrente poderosa na nossa vida são as culpas. A pessoa se culpa, a pessoa tem 50 anos de idade, carrega uma culpa por 30 anos. Ela carrega uma culpa porque cometeu um erro aos 20 anos e tem 30 anos que ela pôs essa culpa nas costas e se culpa e carrega essa culpa. E essa culpa é uma corrente. É como se você amarrasse uma bola de ferro no seu pé e ficasse andando, carregando aquela corrente, puxando a bola de ferro. Ou seja, você não consegue andar direito, você não consegue ir longe, você não consegue progredir, porque tem a culpa te atrasando a vida. Culpa por não ter terminado os estudos, culpa por não ter ajudado os filhos a se formarem, culpa pelo casamento que não deu certo, culpa por não ter cuidado da saúde dos pais ou da saúde dos filhos, e o outro adoeceu e você se culpa pela doença, pela enfermidade do outro. Enfim, as pessoas arranjam culpas reais ou imaginárias. É preciso se perdoar. Cortar essa corrente tão poderosa que é a culpa. Parar, a culpa não te ajuda, é uma mágoa contra você mesmo. Portanto, quem não errou, Jesus falou isso para nós. Aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra. Então, você tem que perdoar a si mesmo. Ah, eu errei no passado? Paciência, vou pedir perdão e vou seguir a minha vida. Vou tentar não errar de novo. Liberte-se das suas culpas. Tire esse peso das suas costas e siga em frente. Ah, mas eu errei, prejudiquei outras pessoas, prejudiquei a minha família, prejudiquei. Paciência, você não é perfeito, eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos. Deus nos fez pessoa, espírito, ainda imperfeitos, para que nós possamos, pelo livre-arbítrio, ir conquistando a nossa perfeição. Se Deus tivesse nos feito espíritos angelicais, puros e perfeitos, nós não tínhamos nenhum objetivo na vida. Olha a sabedoria do nosso Pai. Ele nos fez serviços pouco, espíritos ainda precisando evoluir, para que na nossa jornada da alma imortal nós tivéssemos, né, o tempo suficiente para ir passo a passo evoluindo. Uns evoluem mais rápido, outros evoluem menos rápido, dependendo das decisões que nós tomamos. Então, erros faz parte do processo de aprendizado. Pare de se culpar, minha amiga e meu amigo, né? E finalmente, para fechar, tem pessoas que têm medo até de ser feliz, se culpa por ser feliz. Quantos pais e mães, né? Os filhos estão crescendo, eles poderiam aí, depois que se aposentam, poderiam viajar, poderiam curtir a velhice, né? Usufruindo um pouco da vida, porque trabalharam tanto, mas se culpa. Ah, como é que eu vou viajar se o meu filho ainda está trabalhando para dar conta de cuidar dos netos? Então a pessoa fica se culpando. Gente, né? Você não pode ter medo de ser feliz, né? A vida, ela vai evoluindo, né? Não se culpe, não tenha medo de ser feliz, não tenha medo de tentar, não tenha medo. A vida, Deus nos deu as condições de aprender, de errar, de acertar, e nos deu a condição também de ser feliz, de progredir na vida. Não se culpe, não, por você ter a oportunidade, por que não, né? Se você tem a oportunidade de ser feliz, é uma bênção de Deus, é um presente de Deus, aproveite esse presente, né? Então, não tenha medo de ser feliz. Bom, é o tema que nós trouxemos hoje para as irmãs e para os irmãos. Nos libertar das amarras do passado e seguir em frente, né? Vivendo com toda a intensidade o momento presente e preparando-nos
corrigindo os erros para que tenhamos um futuro cada vez mais promissor. Essa é a nossa jornada da vida. Só que nós não podemos deixar o passado virar uma bola de ferro, uma corrente amarrada na ponta de uma bola de ferro, nos impedindo de progredir na vida, né? Não deixe isso acontecer com você. Corte essas amarras. Corte as amarras emocionais, as amarras espirituais, as amarras profissionais, todas as amarras, todas as pessoas, situações que te prendem e não te deixam evoluir, você precisa se libertar dessa situação. Essa é a reflexão que nós trazemos hoje. Vamos ler algumas das opiniões aqui das irmãs e dos irmãos aí, ver que mensagens nós temos aqui. Vamos lá. A Francivânia diz: eu tenho medo de ser feliz. Para mim, a maior dificuldade é me ver seguindo meus pais, sem meu irmão, medo de ser adulta, e ao mesmo tempo eu tenho desejo de ser adulta e seguir o meu caminho. Então, esse medo de ser feliz, Francivânia, é uma amarra, e você precisa enfrentar isso, minha irmã. Você precisa enfrentar para a tua evolução espiritual, para a tua felicidade, para a felicidade até das pessoas que estão junto a ti. É o que Deus quer para você. Ele quer que você se liberte, que você evolua, que você seja feliz. Deus quer o melhor para nós. Não se culpe. A Kátia diz: sou amarrada pelo meu passado, quero libertação. Essa é a nossa irmã Kátia Vargas. Outra pessoa, essa irmã que também se sente amarrada pelo seu passado. Minha mãe precisa de ajuda para se libertar, que Jesus mostre o caminho, muitas amarras do passado. Essa é a Márcia comentando sobre a sua mãe. Vamos lá. Estou lendo mais as mensagens que estão relacionadas ao nosso tema. Muitos irmãos e irmãs deixando pedidos de bênçãos, de cura, e todos esses pedidos estão sendo atendidos pela espiritualidade. A Lucília diz: sinto culpada por meu filho Pedro Henrique não consegue se libertar dos vícios. A mãe puxando a culpa para si pelo vício do filho, sendo que ele tem o discernimento, o seu filho, irmã, ele tem o livre-arbítrio para se libertar. Você pode ajudá-lo, mas você não deve se culpar. Como mãe, peça a Deus, coloque ele em tratamento, faça o seu melhor. Mas não se culpe. A culpa, né, e as consequências é dele mesmo. Né? A Jaira diz: faço a oração 3 da manhã, da misericórdia de muitos anos e me libertei. Hoje tenho o coração limpo e muito realizada por essa grande vitória. Que maravilha, que bonito, Jaira. Vamos lá. A nossa irmã pedindo oração pelo término da pandemia, a Cássia. Peço libertação das culpas que sinto, diz a Núbia. A Fernanda diz: fiz regressão para entender o sentimento de culpa que carregava. Minha mãe traiu meu pai e eu contei. Eu tinha 4 anos, ela me bateu e culpou. Quando ela foi embora, me deixou e eu carreguei a culpa. São os traumas que acabam nos acompanhando pelo resto da vida. Você fez naquele momento, Fernanda, o que você achava certo. Falar o que você viu. Se você fez certo ou se você fez errado, não importa mais. Né? Você fez naquele momento o que você achou que era certo. Agora você precisa se libertar dessa culpa e seguir em frente. Não puxe a responsabilidade pelos erros dos outros. É uma grande verdade. Às vezes a gente fica se culpando por um erro que outras pessoas cometeram. Vamos lá. Seu Ari, antes de começar o culto, estava falando com minha irmã sobre esse assunto. Sou muito tímida, me sinto incapaz de resolver algumas coisas, chego até a ficar nervosa, já senti dor de cabeça. É a Isabel, o medo, né? Que é uma amarra que te prende, né? Tá na hora de se libertar, enfrentar, irmã. Vamos lá. Muita gente pedindo oração, que Deus abençoe a todos. A Ormi Lima diz: eu tenho medo de intriga, já fui vítima muitas vezes e prefiro ou relação com desconhecido ou evitar aglomerações com os mais íntimos.
por ter sofrido assédio e intrigas, né? Muito bem, tem mais uma mensagem aqui. A Thelma diz: verdade, senhora, já tive muitas derrotas na minha vida. Hoje agradeço pelo aprendizado que elas me proporcionou. Dou graças a Deus por hoje conseguir entender melhor. Muito bem, olha, continue deixando as suas mensagens, a sua opinião, a sua dúvida, né? Nós vamos ler com o tempo todas. Esta é a reflexão de hoje, né? Precisamos nos libertar dos medos, das mágoas, das culpas, daquilo que nos prende. Nós viemos nessa vida terrena para ser feliz, para aprender lições, para evoluir, para caminhar na jornada da vida, né? Junto a Deus, fortalecido na fé, mas temos todas as condições de fazer a nossa caminhada. Então, sem medo, não se aflija, siga o seu caminho, siga a sua intuição e se liberte, né, de tudo que te prende ao passado, né? Essa é a reflexão de hoje. Aproveite, queridas irmãs e irmãos, e compartilhem nossa mensagem, nosso culto, em suas redes sociais, com seus amigos, com seus entes queridos. Que Deus abençoe a todos.